Eu não consigo respirar. Essas foram as últimas palavras ditas por George Floyd, homem negro assassinado covardemente em Minneapolis, nos Estados Unidos. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o movimento Vidas Negras Importam e qual a importância desse movimento para o mundo e para o Brasil. Nós precisamos falar sobre racismo. E é por isso que eu escolhi esse tema como o primeiro tema do meu retorno ao canal. Vidas Negras Importam é um movimento que surgiu em 2013 lá nos Estados Unidos. Na época, eles visavam combater os ataques dos policiais com violência à população negra, como foi o caso do Trayvon Martin, um adolescente de 17 anos que foi assassinado por um segurança que na época alegou legítima defesa e foi absolvido. No ano seguinte, em 2014, mais 2 pessoas negras foram assassinadas e esse movimento ganhou força e chegou aqui no Brasil em 2016, sempre nas redes sociais. A história do George começa com uma denúncia de que ele teria utilizado uma nota falsa de $20. Então ele foi perseguido, foi capturado e ficou 8 minutos pedindo ajuda até morrer sem conseguir respirar. Nenhum dos policiais fez nada para impedir. Uma semana antes, aqui no Brasil, o adolescente João Pedro, de 14 anos, foi morto com um tiro de fuzil na comunidade do Salgueiro. Tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, existe o racismo estrutural. E esse racismo se reflete nas atitudes das pessoas, nas atitudes da sociedade. Uma sociedade onde mais da metade da população se autodeclara preta ou parda. Mas quando você olha para o Congresso Nacional, você não vê essa proporção nos representando. Quando você olha para as universidades, você não encontra essa proporção de alunos. Mas, infelizmente, quando você olha para as favelas, quando você olha para os presídios, você encontra a maioria da população preta ou parda. E é isso que chamamos de racismo estrutural. Infelizmente, ele existe. Semana passada, eu sofri um tipo de injúria racial fazendo uma live lá no Instagram. Não foi a primeira vez. De todas as lives que eu tentei fazer, em quase 100% delas, eu sofri algum tipo de ataque. Não só eu, como outras personalidades da mídia, como a Cacau Protásio, a Maju Coutinho, também sofreram. Esse tipo de pessoa racista, ele vem para tentar nos ofender, nos xingar, nos humilhar, nos rebaixar, desestabilizar, falando que eu só ganhei o BBB porque eu sou uma preta coitada. Felizmente, a mim essas pessoas não conseguem atingir, não conseguem me estressar, não conseguem me desestabilizar. Essas pessoas, de forma covarde, tentam se esconder atrás das redes sociais. Mas tem pessoas que sim, se incomodam e se abalam psicologicamente com isso. E é por isso que a gente precisa falar. E o que é que a gente pode fazer para mudar essa situação? É preciso falar sobre racismo. E o racismo não é uma pauta só das pessoas negras, não. Quando acontece algum tipo de ataque racial, chamam todas as personalidades negras para falar sobre o assunto. Mas a gente tem que ter essas personalidades negras falando sobre outras coisas o tempo inteiro. Tem que ter essas pessoas valorizadas o tempo inteiro. Nós temos negros que são intelectuais, que são artistas, que são médicos, que são advogados, que estão em todos os níveis da sociedade e eles não estão lá para falar somente sobre o racismo, não. Eles estão para falar sobre diversos assuntos. É preciso que as pessoas brancas também falem. Esse problema também é de vocês. Vocês também precisam reconhecer o privilégio de vocês. Não é normal, em pleno 2020, uma pessoa branca ganhar um salário maior do que uma pessoa preta. Se for uma mulher preta, vai ganhar menos ainda. Isso não é normal. Quando você considera que você não é racista porque você convive numa boa com pessoas negras, porque você tem amigos negros, você também está tendo uma atitude racista. Porque não basta conviver com pessoas negras numa boa, não basta ter amigos negros. É preciso bater de frente em uma sociedade que não ensina a nossa verdadeira história nas escolas. A história que é apresentada para as crianças nas escolas é uma história de escravidão e opressão somente. Negam o fato da nossa história ter outra página. Ter a página da África,
ter outras histórias, assim como a gente estuda a história da França, a história de outros países, a história dos Estados Unidos. Essa história nos é negada na escola. A gente tem que bater de frente com esse tipo de situação. A gente tem que bater de frente com palavras que a gente acaba tornando cotidianas, como ovelha negra, mulato, coisa de preto, entendeu? Para que isso deixe de ser corriqueiro e passe a ser importante. Para que um dia, quem sabe, uma adolescente como a Fatu não tenha que passar pelo tipo de discriminação que ela passou em um dos melhores colégios do Rio de Janeiro. É disso que a gente está falando. E a forma mais triste e revoltante que o racismo se pronuncia é na forma institucional. É como as instituições, as autoridades exercem um preconceito sobre a população negra. É a população que toma 80 tiros de fuzil. É a população que morre todos os dias nas favelas. São Ágatas, são João Pedros, que viram números, que entram para as estatísticas. Foi preciso ocorrer uma comoção nacional nos Estados Unidos para que isso refletisse aqui no Brasil e para que algumas pessoas começassem a se manifestar e se indignar contra a morte do João Pedro que aconteceu antes. Então a gente precisa se questionar se a gente vive numa sociedade que luta contra o racismo ou em uma sociedade que é racista e hipócrita e que precisa ter reflexos de outros movimentos para poder se comover. Então, quando a gente fala que vidas negras importam, quando a gente sobe essa hashtag, a gente sabe que todas as vidas importam, mas que nesse momento são as vidas negras que estão em pauta. E o seu silêncio é conivência com o racismo.